Título 4. Da Organização Municipal. Capítulo 1. Da Administração Municipal. Artigo 80. A administração pública municipal compreende: Inciso 1. Administração direta, integrada pelo gabinete do prefeito, secretarias, subprefeituras e demais órgãos auxiliares, previstos em lei. Inciso 2. Administração indireta, integrada pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, e outras entidades dotadas de personalidade jurídica. Parágrafo único. Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta serão criados por lei específica, ficando estas últimas vinculadas às secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Artigo 81. A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios e diretrizes da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, unidade, indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, descentralização, democratização, participação popular, transparência e valorização dos servidores públicos. Parágrafo 1º. As entidades sem fins lucrativos que mantiverem contratos ou receberem verbas públicas deverão comprovar que seus dirigentes não incidem nas hipóteses de inelegibilidade previstas na legislação federal. Parágrafo 2º. Cabe ao município promover a modernização da administração pública, buscando assimilar as inovações tecnológicas, com adequado recrutamento e desenvolvimento dos recursos humanos necessários. Artigo 82. Todos os órgãos da administração direta e indireta, inclusive o prefeito e o Tribunal de Contas do município, ficam obrigados a fornecer informações, de qualquer natureza, quando requisitadas, por escrito e mediante justificativa, pela Câmara Municipal através da mesa, das comissões ou dos vereadores. Parágrafo 1º. É fixado prazo máximo de 30 dias para que o Executivo e o Tribunal de Contas do município prestem as informações requisitadas pelo Poder Legislativo, na forma do disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. É cabível recurso judicial para o cumprimento do caput deste artigo, se não observado o prazo estipulado no parágrafo anterior, sem prejuízo das sanções previstas em lei. Artigo 83. Para a organização da administração pública direta e indireta é obrigatório, além do previsto nos artigos 37 e 39 da Constituição da República, o cumprimento das seguintes normas. Inciso 1. Participação de representantes dos servidores públicos e dos usuários nos órgãos diretivos, na forma da lei. Inciso 2. Nas entidades da administração indireta, os órgãos de direção serão compostos por um colegiado, com a participação de, no mínimo, um diretor eleito entre os servidores e empregados públicos, na forma da lei, sem prejuízo da constituição de comissão de representantes, igualmente eleitos entre os mesmos. Inciso 3. São considerados cargos de confiança na administração indireta exclusivamente aqueles que comportem encargos referentes à gestão do órgão. Inciso 4. Na administração direta e fundacional, junto aos órgãos de direção, serão constituídas, na forma da lei, comissões de representantes dos servidores eleitos dentre os mesmos. Inciso 5. É obrigatória a declaração pública de bens, no ato da posse e no desligamento de todo dirigente da administração direta e indireta. Inciso 6. Os órgãos da administração direta, indireta e fundacional ficam obrigados a constituir, nos termos da lei, comissões internas visando a prevenção de acidentes e, quando assim o exigirem suas atividades, o fornecimento de equipamento de proteção individual e o controle ambiental, para assegurar a proteção da vida, do meio ambiente e de adequadas condições de trabalho de seus servidores.
Inciso 7º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 1º. A participação na comissão de representantes ou nas comissões previstas no inciso V não poderá ser remunerada a nenhum título. Parágrafo 2º. Os servidores e os empregados públicos gozarão, na forma da lei, de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro da candidatura para o exercício de cargo de representação sindical ou nos casos previstos no inciso 2 deste artigo, até 1 ano após o término do mandato, se eleito, ainda que suplente, salvo se cometer falta grave definida em lei. Parágrafo 3º. Para fins de preservação da probidade pública e moralidade administrativa, é vedada a admissão e nomeação, para cargo, função ou emprego público, de pessoas que incidam nas hipóteses de inelegibilidade, previstas na legislação federal. Parágrafo 4º. Para fins da aplicação das disposições contidas no parágrafo 3º deste artigo, serão observadas as peculiaridades e a forma constitutiva dos órgãos da administração pública indireta. Parágrafo 5º. Os servidores ocupantes de cargos em comissão deverão comprovar, por ocasião da nomeação, que estão em condições de exercício do cargo ou função, nos termos do parágrafo 3º, bem como ratificar esta condição anualmente, até 31 de janeiro. Parágrafo 6º. No caso de servidores efetivos e dos empregados públicos, a comprovação das condições de exercício do cargo e função pública, a que se refere o parágrafo 3º, será feita no momento da posse ou admissão. Parágrafo 7º. Aplicam-se as disposições previstas nos parágrafos 3º, 5º e 6º aos órgãos da administração direta e indireta, inclusive à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do município. Artigo 84. Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo de lei e sob pena de responsabilidade, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos na Constituição da República. Parágrafo único. Independerá do pagamento de taxa o exercício do direito de petição em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como a obtenção de certidões junto a repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Artigo 85. A publicidade das atividades, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundacional e órgão controlado pelo poder municipal, independente da fonte financiadora, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem propaganda partidária, promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Artigo 86. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia mista, das empresas públicas, e, no que couber, das autarquias e fundações, bem como a alienação das ações das empresas nas quais o município tenha participação depende de prévia aprovação, por maioria absoluta, da Câmara Municipal. Parágrafo único. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas neste artigo, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas. Artigo 87. A Procuradoria-Geral do Município tem caráter permanente, competindo-lhe as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, e, privativamente, a representação judicial do município, a inscrição e a cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa e o processamento dos procedimentos relativos ao patrimônio imóvel do município, sem prejuízo de outras atribuições compatíveis com a natureza de suas funções. Parágrafo único. Lei de organização da Procuradoria-Geral do Município disciplinará sua competência, dos órgãos que a compõem e, em especial,
do órgão colegiado de procuradores e definirá os requisitos e a forma de designação do procurador-geral. Artigo 88. O município manterá sua guarda municipal, a qual se denomina Guarda Civil Metropolitana, destinada à proteção da população da cidade, dos bens, serviços e instalações municipais, e para a fiscalização de posturas municipais e do meio ambiente. Parágrafo 1º. Os integrantes da Guarda Civil Metropolitana serão aposentados, voluntariamente, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2º, da Constituição Federal, sem limite de idade, com proventos correspondentes à integralidade da remuneração do cargo em que se der aposentadoria, desde que comprovem. Inciso 1º. 25 anos de contribuição, contando com, no mínimo, 15 anos de efetivo exercício em cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana, se mulher. Inciso 2º. 30 anos de contribuição, contando com, no mínimo, 20 anos de efetivo exercício em cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana, se homem. Parágrafo 2º. A Guarda Civil Metropolitana poderá exercer dentro de suas funções a segurança e proteção nas escolas públicas municipais, no âmbito da cidade de São Paulo,